Os puritanos viam a história humana como um contínuo conflito com os poderes espirituais do mal. Esta é uma razão pela qual, em todas as áreas da vida espiritual, eles são úteis como nenhuma outra geração foi. No conflito espiritual, eles clara e diretamente não cessavam de expor os dispositivos do maligno. Nessa guerra espiritual, achamos ajuda inestimável neles. A guerra espiritual nos chama a ser vigilantes, porque o principal meio de Satanás destruir é através do engano sutil. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, de 1 a 5. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3, 13. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11:3. William Spurgeon, que viveu de 1605 até 1666, um teólogo e pastor puritano, membro da Assembleia de Westminster, escreveu: devemos, acima de tudo, estar atentos, já que temos que lidar com uma serpente que tem a capacidade de esconder o veneno mortal com uma pele bonita e brilhante. William Spurgeon catalogou muitos dos dispositivos de Satanás. Aqui estão alguns resumos desses dispositivos, bem como remédios para eles a partir da obra de Spurgeon e outros puritanos. Dispositivo 1. Satanás leva os homens a partir de pecados menores para maiores. As pessoas costumam pensar sobre os pecados menores como sendo algo não mais grave que um mero resfriado. Mas Spurgeon diz: pequenos pecados são como fundação, os pilares que são preparados para o coração e a mente do homem receber mais facilmente os que irão ser edificados sobre eles. Pequenos pecados minam e acabam destruindo o nosso temor a Deus e com o ódio ao pecado. Qual o remédio para isso? Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Se você permite apenas a cabeça da serpente entrar em sua casa e começar o diálogo, rapidamente todo o seu corpo seguirá a cabeça. Dispositivo 2. O diabo persistentemente insta os homens a um pecado específico. Ele insere maus pensamentos na mente. Tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, João 13:2. Ele faz isso consistentemente, persistentemente, até que o homem sucumbe, como Dalila fez habitualmente com Sansão. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Juízes 16:16. O remédio para isso é consistentemente rejeitar as promessas do pecado. Para aqueles que, e como isso é comum, preferem a paz com o pecado, se incomodando apenas com suas consequências, ao invés da guerra total contra o diabo, Samuel Rutherford, 1600 a 1661, escreveu: a guerra do diabo é muito melhor que a paz do diabo. Nunca queira essa paz.
Esteja atento na paz que o diabo propõe, principalmente nós que vivemos numa geração que quer viver como um eco da cultura sem Deus à nossa volta. Dispositivo 3. Satanás faz uma retirada estratégica por um tempo para nos tirar de nossa posição fortificada. Ele nos permite uma vitória momentânea para inchar o coração com orgulho. O remédio para isso é simples e claro. Os cristãos no mundo não podem viver como homens ricos na corte de um rei, mas como soldados nos campos de batalha. Dispositivo 4. Satanás verte o mal com falsas aparências. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, e fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem o amargo doce e doce amargo. Isaías 5:20. Ele tende a colorir o pecado com as cores da virtude, para que a ganância pareça precaução, a tibieza pareça ser moderação. O remédio para isso é amar a verdade bíblica sem dar espaço para racionalizações. A verdade é o alimento diário da alma, diz expôs Thomas Brooks, que viveu de 1608 a 1680, diz: um homem pode legalmente vender a sua casa, terra, joias, mas a verdade é uma joia que excede o preço de tudo e não pode ser vendida. E como nossa cultura põe o preço da aceitação e relevância, exatamente seduzindo para negociarmos a verdade. Dispositivo 5. Satanás hereda homens com coisas legais em si mesmos. Com esta manobra, um fluxo tranquilo vai levando mais e mais o barco das águas mais calmas para as cachoeiras e corredeiras barulhentas. Richard Gilpin, que viveu de 1625 a 1700, disse que prazeres comuns mundanos são o grande motor de Satanás na tentação. O remédio para isso, diz expôs, é cautela no uso de qualquer coisa que pode vir a se transformar em tentação. Nossos corações têm pólvora e, portanto, devemos tomar cuidado com qualquer faísca. Dispositivo 6. Os anjos caídos exaltam novas revelações, milagres, ao mesmo tempo colocando sutilmente as escrituras e os ministros que as expõem com fidelidade a palavra como algo menor e menos espiritual. Novas revelações apelam para o orgulho das pessoas, fazendo-as pensar que estão mais perto de Deus do que outros. Remédio. Jonathan Edwards, que viveu de 1703 a 1758, diz que devemos lembrar que outros espíritos têm influência sobre a mente dos homens além do Espírito Santo, e que o Espírito Santo, opera pela palavra que ele revelou definitivamente. Princípio do sola escritura é o remédio eficaz. Dispositivo 7. Os demônios tendem a levar as pessoas a pensarem que ninguém mais tem experimentado as tentações como elas, ou que o temperamento delas, constituição física, as faz mais predispostas a uns pecados que outros, o que as arma com racionalizações e desculpas e ao mesmo tempo estarem desatentas a pecados que acham mais difícil cometerem. O remédio, diz expôs, é suspeitar de você como alguém propenso a cada e todo pecado, não apenas a alguns que você acha mais comum ao seu temperamento e constituição, e jamais achar que outros não enfrentam as tentações como você. Dispositivo 8. O diabo nos encoraja a lutar de maneira supersticiosa e não com a palavra. Nos faz crer em unções, orações especiais, orações por grandes homens, amuletos, mas nada senão as escrituras, e nelas está todo o arsenal e todas as armas para a batalha. Satanás usa todas essas coisas para nos afastar da única arma eficaz. O remédio, expôs, diz, não pense que essas coisas vão de alguma forma assustar o diabo, mas sim o manter os olhos fixos em Deus através da palavra, o que faz as nossas orações estarem de acordo com a verdade revelada e não se transformarem em meras superstições. Dispositivo 9.
Satanás ataca a consciência e a certeza dos crentes com falsos raciocínios. Um falso silogismo, tais como: esse pecado não poderia acontecer com um verdadeiro filho de Deus. Mas esse é o teu caso. Portanto, você não é um verdadeiro filho de Deus. O remédio contra isso é entendermos que a verdadeira conversão não é determinada pelo fato de não haver pecado ainda em nós, mas se o pecado reina em nós. Esse é o ponto crítico. Dispositivo 10. O tentador seduz as pessoas com a promessa de que eles podem facilmente se arrepender depois de pecar. Remédio. O arrependimento é uma obra poderosa, um trabalho difícil, um trabalho que está acima do nosso poder e capacidade. O arrependimento é uma grande graça de Deus, é um dom. Pensar que podemos produzi-lo quando quisermos é debochar de Deus e menosprezar o poder do pecado e da corrupção no coração. Dispositivo 11. O diabo procura fazer a nossa vocação como cristãos estar em confronto com a nossa chamada para um determinado campo de trabalho na vida comum, nossa vida profissional. Ele nos exorta a fazer devoções quando deveríamos estar fazendo o nosso trabalho, ou ir para o trabalho quando deveríamos estar adorando a Deus. Nos leva a deixar a vida profissional ocupar o lugar central. O remédio para isso, diz Spurgeon, é compreender que nosso trabalho deve ser diligente e sabermos que nosso chamado engloba toda a vida para a glória de Deus. Diligentes sempre, como um pássaro que está muito mais seguro dos ataques quando está voando do que quando ele está sentado quieto em uma árvore. Dispositivo 12. Satanás tende a levar os homens de um extremo para o outro. Ele empurra o pêndulo que vai do pecado presunçoso ao desespero sobre o pecado e da negligência dos deveres dos crentes para uma tirania tão rigorosa que faz com que muitos gemam sob ela. O remédio para isso, diz Spurgeon, é a fé centrada em Deus, que sempre abraça e deseja Deus de acordo com o claro ensino bíblico. William Spurgeon mostra também 6 razões pelas quais Satanás é tão hábil nesta batalha. Satanás é um ser espiritual e de grande poder intelectual. Satanás é extremamente experiente na batalha que trava há tanto tempo. Satanás tem uma energia incansável para promover o mal. Junto a ele, há um número enorme de demônios. As sugestões de Satanás são quase indistinguíveis de nossos próprios desejos corruptos. A grande habilidade de Satanás combinar suas sugestões com a nossa própria razão corrupta. Por isso, Paulo diz, para não nos aventurarmos numa tão grande guerra com presunção, sem a armadura de Deus. Precisamos não só de algumas peças, mas de toda a armadura de Deus. Soldados sem a armadura, o sola escritura, soldados nus, como enfrentarão tão grande batalha? A ordem para todos é: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, de 10 a 18. Amém. Esse sermão foi pregado pelo pastor Josemar Bessa na quarta-feira de 22 de fevereiro de 2017.